O tarô é muito amplo. Existem cartas que são incríveis, de sentimentos, sensações, situações maravilhosas e que eu adoraria ter registrado na minha pele, assim como tenho uma carta do Sol tatuada bem aqui, ó, não sei se vai dar pra ver direito. Mas tem outras que já não são tão legais. Falam de situações, circunstâncias, sentimentos que é melhor a gente evitar. E essas são as cartas que eu definitivamente não tatuaria no meu corpo. Muito prazer, eu sou a Cacau Cavalcante, sou taróloga, tatuadora, comunicadora e tenho uma loja de produtos naturais e hoje eu quero conversar com vocês quais são as cartas que, apesar de serem lindas, não é algo que eu gostaria de ter gravado no meu corpo. A gente pode começar exatamente por aí. O tarô, ele é uma arte. Existem milhares de decks por aí, desenhados por ilustradores incríveis, com desenhos magníficos, e muitos deles chamam a atenção por conta da beleza. Todas as 78 cartas têm ilustrações maravilhosas, e muitas vezes a gente se inspira nessas ilustrações, assim como eu faço no meu trabalho, para poder desenvolver tatuagens e desenhos que possam estar esteticamente bonitos e carregar um significado junto com eles. Porém, tem algumas cartas e alguns significados que não são legais de você carregar na pele. Não que eu esteja cagando regra, se você quiser tatuar, tatue. Porém, eu tenho comigo dois vieses aqui que acabam trazendo um peso maior para tatuagem. O primeiro é caso você tenha alguma crença mística, esotérica ou algo nesse sentido que acaba trazendo a energia da carta para sua vida. E outro viés é quando a gente olha constantemente para um símbolo que tá ali tatuado na nossa pele ou na nossa rotina de uma forma muito presente. E aquele símbolo acaba trazendo pra gente, até mesmo muitas vezes inconscientemente, algumas sensações que não são legais da gente ter no nosso dia a dia. Vou começar por uma carta que, sinceramente, muita gente detesta com todas as forças. Eu não sou desse time, eu entendo que tem coisas boas nela, porém também não é algo que eu gostaria de trazer pra minha rotina, que é aqui, ó, a carta do enforcado. Me fala, você gostaria de viver uma vida que está constantemente desconfortável? Eu não. O enforcado, ele fala da gente sair da nossa zona de conforto, de esforços, né, e sacrifícios que a gente precisa fazer para conseguir atingir uma iluminação, para trazer uma nova perspectiva para a vida, para trazer uma nova forma de olhar o mundo e conseguir conquistar aquilo que é seu. Mas, para isso, é necessário se colocar em situações e posições e sentimentos de desconforto. E é algo que definitivamente eu não quero carregar na minha rotina. Hora ou outra, é até mesmo necessário que a gente faça isso para conseguir crescer na vida. Mas, sinceramente, não é algo que eu quero fazer toda semana, todo mês e, às vezes, nem todo ano. Outras duas cartas que têm um apelo estético muito bonito, mas que eu também não gostaria de carregar junto comigo, é o 3 de espadas e o 10 de espadas. Essas são cartas que vêm falando sobre finais dolorosos, sobre pontos finais, situações que muitas vezes a gente empurra com a barriga para não ter que resolver. É um sofrimento. É quando a gente se despede de algo, quando algo dentro da gente precisa morrer. Vem toda a parte do renascimento depois? Vem, mas especificamente essas cartas vêm falando da ruptura, vem falando do sentimento ruim, do momento da decisão, da situação aonde você se sente sem chão. Principalmente o 3 de espadas é uma carta que eu vejo muito as pessoas tatuarem por aí. Vejo diversos desenhos e referências em vários sites de desenho que tem por aí, Pinterest e tudo mais. Eu também acho uma carta esteticamente muito bonita, mas sinceramente o significado dela não é algo agradável da gente ter no nosso dia a dia. Por mais que ela seja bonita, ainda são 3 espadas enfiadas no coração. Isso definitivamente não vem falando de alegria. É uma carta de dor. Outra carta que para mim não seria nem um pouco confortável carregar comigo é a carta do 9
de espadas. A gente vê que espadas é um naipe que às vezes traz aí umas mensagens um pouco mais densas, né? Mas o 9 de espadas, caso vocês vejam aqui, ó, repara no desenho, é uma pessoa que está num quarto escuro chorando. Ela vem falando de ansiedade, depressão, sentimentos densos, angústia, aquele dia do mês que você precisa atrasar umas contas e você fala: caralho, de onde que eu vou tirar o restante do dinheiro para poder dar conta de tudo esse mês? Quando você tá preocupado com uma situação, quando você recebeu uma notícia que te deixou ansioso, quando você ficou angustiado por conta de uma informação, quando você tá triste por causa de uma traição, quando você tá desesperado por conta de algo que a vida jogou em cima de você e que você não tem controle para poder lidar, sabe? É um sofrer por antecipação, uma angústia, um sentimento constante que definitivamente não é algo que eu quero para mim, sabe? Eu entendo que cada carta do tarô, como tem um arquétipo muito bem estruturado, carrega junto com ela uma sensação, né? Tanto seja positiva quanto negativa. A própria carta do sol que eu tenho tatuada aqui, né? Eu sei que é uma carta de felicidade, de otimismo, de renovação, de vida, de sensações gostosas e acaloradas e boas coisas, sabe? É uma sorte, é uma prosperidade, é um caminho aberto. Mas ao mesmo tempo, é uma carta que traz um aspecto de ansiedade, de megalomania, de querer enxergar sempre o lado bom das coisas, de às vezes também se cegar com a luz. Então eu entendo que a partir do momento que eu tatuo essa imagem, esse arquétipo em mim, que tem símbolos que comunicam com o meu inconsciente exatamente essas mensagens que eu tô trazendo aqui, eu preciso ter um autoconhecimento, um autocontrole, um conhecimento dessa carta para conseguir equilibrar esses dois lados e não virar uma alienada. Entende? Assim como as cartas que eu mencionei anteriormente, elas têm seus lados positivos, mas assim como a carta do Sol, o polo positivo dela, né, o significado positivo dela é muito mais potente do que o negativo. Essas cartas que eu mencionei até o momento, os pontos negativos delas são muito mais potentes do que os positivos. Por isso que é algo que eu não acho interessante que você carregue junto com você constantemente, bombardeando ali tanto o seu consciente, caso você seja uma pessoa ali um pouco mais mística, esotérica, quanto o seu inconsciente, sendo uma pessoa que foi educada a partir de símbolos. Seguindo adiante, outra carta que eu não gostaria de carregar comigo é a carta do julgamento. Muita gente acha que essa carta aqui é uma carta leve, onde ai, vou ter a oportunidade de resolver questões do passado. Mas, se você para pensar, tem coisas que estão no passado porque deveriam ficar lá. E eu definitivamente não gostaria de ter uma vida onde constantemente eu sou relembrada de coisas que eu queria esquecer, aonde eu sou constantemente cobrada de questões que às vezes eu deixei mal resolvidas e que eu preciso resolver. É gente do passado voltando, são ciclos viciosos que eu não consigo largar, são situações que aparecem constantemente na minha vida com roupagens diferentes. São coisas que eu preciso resolver, me posicionar e botar um ponto final, porque senão a minha vida não vai andar. E, peraí, sabe? Todo mundo aqui tem o direito de errar. E não ser constantemente cobrado por isso. E o julgamento é isso, entendeu? A carta fala o julgamento. É quando você é colocado de frente para você e fala: ó, você vai ter que resolver esse BO. Essa daqui é a oportunidade de renascimento? É, mas é a oportunidade de você resgatar situações e finalizar aquilo que precisa ser finalizado para que você possa continuar em paz. E assim, de como eu disse lá na carta do enforcado, às vezes é interessante viver isso, é necessário viver isso? Obviamente sim. Constantemente, aí eu já acho demais. Outra carta que pra mim não seria ideal carregar comigo, porque ela acaba puxando pra gente os excessos. A carta do diabo. É uma carta de instinto. Por mais que ela tenha esse nome, não tenha medo dessa carta, porque ele não tá. O tarô não está falando do diabo cristão que a gente cresceu aprendendo sobre, né? Ele fala de um arquétipo de instinto, de excessos. Então a carta do diabo vem falando sobre
luxúria, sobre raiva, sobre tristeza, sobre vícios, sobre sensações intensas, sobre agir por impulsividade. E eu tenho já uma dificuldade em mim de ser uma pessoa um pouco hedonista, que gosta de viver à base de prazeres, que às vezes comete alguns excessos, que tem uma tendência a ser bastante impulsiva. Então, se eu não equilibro isso em mim, eu vou virar um animal desenfreado. E ter a carta do diabo tatuada em mim vai me abrir porteiras. Eu realmente me torne essa pessoa que eu não gostaria de me tornar, ou que seria de fato desagradável me tornar, tanto para mim quanto para os outros, principalmente a longo prazo. Então, essa é uma carta que traz isso. Quem tem tendência a vícios, vício em cigarro, vício em bebida, vício em sexo. No geral, quem tem tendência à impulsividade, quem tem tendência a agir pelo sentimento sem racionalizar as coisas, não é um bom caminho, porque vai acabar resgatando coisas em você que pode, a longo prazo, mais te prejudicar do que te ajudar. E por último, a derradeira, que não poderia faltar, a carta da torre. Essa daqui, eu acho que de todas, de todas elas, se falar assim, ó, você vai ter que escolher uma delas para tatuar. Muito provável que fosse ou enforcado ou diabo, as outras eu realmente não tatuaria, mas a torre ela ficaria em último lugar. Essa é uma carta de destruição, entende? Lógico, como eu falei, tem o lado positivo e negativo, nenhuma carta é completamente boa nem ruim, mas pensando, né, em porcentagem do quão boa ela é para sua vida, ela quase não consegue abrir esse caminho. A carta da torre fala sobre desapontamento, fala sobre decepção, fala daquele sentimento de quando algo acontece e a gente fica meio sem chão, sabe? Quando parece que o mundo acabou, que nada mais tem solução e a gente precisa recolher nossos caquinhos para poder se transformar em algo diferente daquilo que foi antes, porque o que tem antes não existe mais. É isso, a situação da torre não é algo que a gente passa todo dia. Geralmente a gente tem situações de torre, assim, uma, no máximo duas vezes na nossa vida. Às vezes é quando um parente muito próximo morre, é quando a gente se vê numa situação assim, sem emprego e com conta para pagar e com filho para criar e com é aquela sensação de esgotamento, sabe? De desolação, de quando a gente não tem para onde ir. É uma sensação de estar em meio a escombros e sem saída. Lógico que quando a gente tá sem saída, a gente ganha o mundo, né? Todas as possibilidades se abrem. Mas até a gente tá lá no meio e conseguir perceber as coisas dessa forma, ó, é um caminho a ser percorrido. Tanto que vocês forem olhar no próprio desenho da carta, olha aqui, ó, é um raio caindo em cima da torre, que muitas vezes vem representando, né, as coisas que a gente não tem controle. Então, são situações negativas que chegam e que não tem como a gente controlar. É por conta de algo maior do que a gente que afeta aqui a nossa estrutura física, material, né. Aqui, o raio caindo na torre, a torre ruindo e as pessoas que estão dentro delas caindo, né. Então, realmente essa sensação de desespero, é essa sensação de, bom, eu perdi aquilo que eu conquistei até hoje. Então, assim, eu prefiro não. Se você gostaria, aí é com você. É isso, eu não estou aqui para cagar regra. Se você quiser tatuar qualquer uma dessas imagens, fala comigo que a gente tatua. Eu vou te desaconselhar. Eu não tatuaria em mim, mas cada um responde por si. A partir do momento que você é uma pessoa adulta e vacinada, as suas decisões são suas. Mas é isso, tem alguma outra carta que você não tatuaria? Comenta aqui embaixo. Tem alguma que eu falei aqui que você tem tatuada e você traz aqui um outro significado do porquê você tatuou ela? Também seria interessante para eu saber. E claro, a gente está aqui no YouTube toda quarta e todo sábado. Estou disponível e produzindo conteúdo em todas as redes sociais com Cacau Cavalcante, Instagram, TikTok, é tudo a mesma coisa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu curtir, comenta, compartilha com os outros para essa mensagem poder chegar mais longe e espero que você tenha gostado. Um beijo e até mais.